de hoje vai ser sobre o direito das pessoas e bens, tá? Vou fazer um compacto das duas aulas que a gente já teve com a professora Marlene. A primeira aula foi introdutória, então não teve matérias, teve alguns conceitos assim. Enfim, primeira coisa, direito das pessoas e bens. Pessoa. Pessoa é o sujeito do direito. E os bens é o objeto do direito. Então, pessoa, sujeito do direito, bens, objeto do direito. A gente tem dois tipos de pessoa. Temos as pessoas jurídicas e as pessoas naturais, tá? Pessoa jurídica é aquela nascida da lei e pessoa natural nascida da mulher. Pessoa jurídica nascida da lei, pessoa natural nascida da mulher. A pessoa natural, você pode encontrar também o termo pessoa física. A Receita Federal mesmo vai utilizar mais o termo pessoa física ao invés de pessoa natural. Então, você vê o termo pessoa física, você sabe que é a mesma coisa que pessoa natural. E pessoa jurídica você pode encontrar como pessoa moral, pessoa coletiva. Bom, agora vamos lá. Vamos dar um conceito, uma definição aí de pessoa natural e pessoa jurídica. Pessoa natural é a coisa mais fácil. Quem são as pessoas naturais? O ser humano. Basta nascer com vida para ser considerado uma pessoa natural. Pessoa natural, o ser humano, sujeito de direitos e deveres. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica é um agrupamento de pessoas naturais com o fim de alcançar o mesmo objetivo. Então, pessoa jurídica, agrupamento, né, um monte de pessoas naturais que visam alcançar um objetivo em comum. Quando você tem uma empresa, você tem ali um grupo de pessoas naturais, de pessoas físicas, que querem alcançar um objetivo em comum. Interesse em comum. Conceito do direito, né? Conceito do direito. Primeira coisa, o direito ele vem do latim directus, que quer dizer reto, em linha reta, né? Que está de acordo com a lei. Então, vem do latim directus, que quer dizer reto, linha reta, que está de acordo com a lei. Agora, a lei. Agora, o que é o conceito? O que é o direito, né? Direito ele é um conjunto de normas positivadas que tem um objeto a ser resguardado, tá? Você tem ali o direito. Essa definição que o direito ele é um conjunto de normas positivadas é uma definição geral. Você tem direito civil, você tem direito empresarial, então você tem diversas áreas do direito e cada uma dessas áreas vai estar com um objeto a ser resguardado. Tá? E este objeto a ser resguardado, ele pode ser de natureza pública ou natureza privada, tá? Mas como que eu vou saber se é natureza pública, se é natureza privada? Fácil. Natureza pública é aquilo que é de interesse ao Estado, interesse comum a todos. E de natureza privada, aquele que é de interesse ao particular. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil de entender. Se eu tenho ali um meio ambiente, de acordo lá com o artigo 225, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Desculpa se eu estiver falando abobrinha, mas eu tenho quase certeza que é isso. Artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí acontece aí um acidente, uma empresa que jogou dejetos no rio, ou sei lá, de alguma forma poluiu ou destruiu uma parte do meio ambiente, algum lugar. Destruiu árvores, enfim. Se, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e vem uma empresa ou qualquer, sei lá, um acidente qualquer e destrói este meio ambiente, isso vai ser de interesse de natureza pública ou natureza privada? Natureza pública, né, gente? Porque é de interesse a todos ali. Se todos têm direito ao meio ambiente, então um acidente que degrina de alguma forma, que destrói de alguma forma o meio ambiente, vai ser de interesse de todos, interesse do Estado, tá? Agora, se eu tenho ali um contrato de compra e venda, um contrato de prestação de serviço. Vou na faculdade fazer lá uma inscrição e me dá um contrato que eu tenho que ler e assinar. Tá, beleza. Esse contrato de prestação de serviço que você tá fazendo ali com a instituição é de interesse de seu vizinho, do seu amigo, do papagaio e periquito? Não, gente, não é de interesse deles. Por quê? É um interesse particular, só quer dizer ali a respeito a quem tá servindo e a quem tá fazendo ali, quem tá comprando o serviço.
Então é de natureza privada, tá? Os contratos de forma geral. Mas, lembrando que esta definição, essa separação de público e privado, esses ramos, é uma separação meramente didática, tá? Apenas para fins didáticos. Não utiliza mais essa divisão do público, privado, enfim, dos ramos de direito. Essa divisão é meramente didática. Utiliza-se para os acadêmicos, para ajudar na questão didática. Ajudar na hora de explicar. Então é meramente didática, tá? Lembrando, é só para ficar mais fácil de entender. Ela falou sobre a conduta. Ela falou de conduta jurídica e conduta moral. Não sei se vai dar pra ver. Acho que dá pra ver. Conduta, a gente tem conduta jurídica e conduta moral. Muitos doutrinadores vão dizer que a diferença entre conduta jurídica e conduta moral vai estar na sanção. Porém, a conduta moral também sofre uma espécie de sanção, a sanção social, né? Por exemplo, uma garota de 13, 14 anos fica grávida. As pessoas ao redor ali, a sociedade ao redor, vai ver com maus olhos, vai criticar. Então, de certa forma, vai sofrer uma pressão, vai sofrer uma sanção, que é a chamada sanção social. Então, a diferença mesmo está na coerção. A conduta jurídica, ela sofre uma sanção coercitiva, diferente da conduta moral. Um exemplo para ficar mais fácil de entender essa questão da conduta jurídica e conduta moral. A gente tem um pai e um filho. O pai tinha que pagar a pensão alimentícia pro filho e tava pagando direitinho, porque tava sendo descontado em folha ali bonitinho. Tá, beleza. Aí, um certo dia, o pai perde o emprego, fica desempregado, depois consegue arrumar outro, para de pagar. Parou de pagar a pensão alimentícia, ficou 3 anos sem pagar. Aí o filho, depois desses 3 anos, incomodado, entra lá com o processo pra poder conseguir a pensão alimentícia. Aí, na audiência bonitinho, fica estabelecido que o pai tem que pagar, tem um prazo de 72 horas para pagar 2 anos dessa pensão alimentícia. Por que somente 2 anos? Porque sofreu prescrição e a prescrição é de 2 anos, tá? Lembrando que o direito alimentício é imprescritível. O direito de você entrar com a ação, porém, sofre prescrição do tempo de 2 anos. Então, o pai estava devendo 3 anos e é obrigado a pagar 2 anos de pensão aí, em 24 meses. Beleza, ele tem 72 horas para pagar ali esses 2 anos. Tá. Aí o pai fala lá na audiência, bonitinho, e fala, olha, eu vou pagar esses 2 anos que eu tô devendo e tal, mas eu quero também pagar os 12 meses, porque eu realmente não tava com condição, mas agora eu tô e eu quero pagar esses 12 meses, que eu acho que é minha obrigação. Beleza? A partir do momento que ele pagou os 2 anos, que foi determinado que ele tem que pagar, por conta da prescrição. A partir do momento desses 2 anos, parou, já acabou por ali de ser uma conduta jurídica. Esses 12 meses que o pai determinou que vai pagar, já passa a ser conduta moral. Porque ele não tá sofrendo uma coerção para pagar esses 12 meses ali. Ele quer pagar, por quê? Por uma questão moral, por uma conduta moral, tá? Não sei se ficou meio confuso, mas acho que deu pra entender. Porque é ruim você explicar sem ter um quadro pra rabiscar aqui, eu vou providenciar. Ficou claro, né? A conduta moral e a conduta jurídica. O que diferencia ali é que na conduta jurídica você tem uma sanção coercitiva, de sofrer coerção para cumprir. E na conduta moral, já não. Ela deu também 2 definições aqui de 2 doutrinadores diferentes, definindo o que é o direito. A gente tem a definição do Carlos Roberto Gonçalves e a definição de Washington de Barros Monteiro. Carlos Roberto Gonçalves vai dizer que o direito é um conjunto de regras com que se disciplina a vida social. Conjunto de regras com que se disciplina a vida social. E o Washington de Barros Monteiro vai dizer que o direito é um conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida social. Conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida social. Então, ambos vão dizer ali que vão usar termos diferentes, né? O Carlos Roberto Gonçalves vai dizer que disciplina
a vida em sociedade. E o Washington de Barros Monteiro vai dizer que regula a vida social, mas é basicamente, eles querem dizer basicamente a mesma coisa. Então, o direito ele vai regular, ele vai disciplinar a vida em sociedade, né? Se você ter uma vida em sociedade, você necessita do direito. Ela falou também das características das normas, tá? Ela disse que as normas têm característica geral, genérica, ou seja, para todos. Tem coercitiva, que a gente já falou, né, da questão da coerção, do uso da força se necessário para fazer cumprir a ação. E a bilateralidade, que isso aqui a gente vai ver mais pra frente, ela só citou mesmo, a gente já viu isso em EAD, né? Questão de precisa de 2 ou mais pessoas para existir. E ela falou também do objetivo do direito. Que o direito ele tem o objetivo de estabelecer um sentido de igualdade, né? De um equilíbrio social. Que o direito ele é a ciência do dever ser e não do ser. O ser, o que é o ser? O ser é próprio da natureza. O dever ser já era uma norma, é o que a norma impõe. Como assim? O direito é a ciência do dever ser. É a liberdade que você tem de escolha da conduta. Sua conduta moral, entendeu? É essa liberdade que você tem. Então isso que é o dever ser. Você tem uma liberdade da escolha e essa escolha vai refletir no seu futuro. Vai refletir em consequências futuras. Agora, para fechar, eu vou falar aqui o direito subjetivo e o direito objetivo. Aí eu vou fechar com essa parte e aí eu continuo no próximo vídeo. A próxima parte, para não ficar um vídeo muito cansativo, muito longo e tal. E não fica cansativo até pra mim também, né? Então, direito objetivo e direito subjetivo. Primeira coisa, se associar, e ela até colocou isso no quadro, quem quiser... A única coisa que ela colocou sobre isso no quadro. E vocês quiserem anotar, é bom. Direito objetivo se associa a uma expressão latina que se chama norma agendi. Norma agendi. É assim mesmo que escreve. Que significa norma de agir. Vocês vão entender isso depois que eu explicar direitinho. Agora eu só vou falar mesmo. E o direito subjetivo você associa com a expressão latina facultas agendi. Facultas agendi, que é faculdade de agir, escolha de agir, né? Vai ficar mais fácil de compreender para começar a explicar. Direito objetivo. O direito objetivo ele é basicamente o quê? Basicamente a norma, a lei, os decretos, né? O direito objetivo ele é muito confundido ali, né, com a norma. O direito objetivo ele é colocado em nós, ele é imposto em nós, entendeu? Não é você que faz, a gente vai entender melhor, vocês vão entender melhor com um exemplo que eu vou dar daqui a pouco. E o direito subjetivo, né, ele é um privilégio dado ao indivíduo pela própria norma, pelo próprio direito objetivo, de você escolher fazer ou não, entendeu? Então, o direito subjetivo, ele é uma faculdade, ele é uma prerrogativa, um privilégio dado aos indivíduos, dado pela norma aos homens, aos indivíduos. E vê, um exemplo para a gente entender melhor. Vamos um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que você vende... Vamos fazer aí uma homenagem até à nossa amiga lá da classe, a Kissila, que vende os bombons dela, que a propósito são maravilhosos. Mas enfim, vamos aos exemplos. Vamos supor que Kissila, nossa amiguinha, vende os bombons. A partir do momento que ela vende o bombom, ela dá um bombom à pessoa, ela tem a faculdade, ela tem o direito, dado a ela o direito de cobrar o quê? O dinheiro pelos bombons. Direito de cobrar o dinheiro pelos bombons. Então, ela tem esse direito de cobrar ou não. Ou seja, ela tem essa faculdade de escolha, né? É dado a ela esse direito de cobrar, como ela pode escolher não cobrar. Ela não é obrigada a cobrar, ela cobra ou não. É dada a ela essa faculdade de escolha de fazer ou não. Entendeu? Então é isso. O direito objetivo, ele é colocado, imposto a você. Você não tem escolha. Já no direito subjetivo, você tem essa faculdade de agir, né? De fazer ou não. Quer ver um exemplo
que acho que vai ficar bem fácil de vocês visualizarem. E é uma coisa que está sempre presente ali no nosso cotidiano, desde ali do ensino fundamental. A prova, isso mesmo, a tão temida prova. Você tem lá a sua provinha e na sua prova você tem o quê? Questões objetivas, ela é formada por questões objetivas e questões subjetivas, isso mesmo. Questões objetivas e questões subjetivas. Nas questões objetivas, o que você tem lá? Geralmente você tem A, B, C e D, que contém lá afirmações ou negações. E você tem apenas que analisar, que interpretar e escolher o que você acha que é certo. Beleza. Essa é a questão subjetiva. Estas afirmações, essa letra A, B, C e D, foi feita por você? Não, não foi feita por você. Você tem apenas que interpretar, que analisar e escolher uma. Então, é basicamente um direito subjetivo. Ele é imposto a você. Não foi você que criou as normas, as leis. Você tem apenas que interpretar e seguir. Analisar e seguir. Já as questões subjetivas, ela é o quê? Geralmente ali um enunciado e tem lá várias linhas que dão medo na gente, né? Pra gente escrever. Então, a questão subjetiva ela não vem pronta como a questão objetiva. A questão subjetiva você tem que escrever, você que vai, como fala, de sua autoria, né? Então você pode escolher na questão subjetiva fazer ou não. Já vi muita gente entregando prova com questão subjetiva em branco, porque escolheu não fazer. É sua escolha, entendeu? Mesma coisa no direito subjetivo. É sua escolha fazer ou não. Sua escolha agir ou não, entendeu? Então, direito subjetivo, faculdade de agir, escolha de agir. É dado esse privilégio pela norma ao indivíduo de agir ou não. E o direito objetivo, norma de agir. Isso, espero que tenha ajudado um pouquinho a esclarecer vocês. Tá? Qualquer coisa que eu possa ajudar é só entrar em contato comigo. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes, então para não ficar muito longo, cansativo até pra mim, porque também eu tenho outras coisas, outras matérias pra estudar, né? Mas aí, depois eu jogo a próxima parte, que eu vou falar das características do Código Civil de 1916, que entrou em vigor em 1917, e do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003. Tá? Então na próxima parte do vídeo eu falo isso. É isso. Espero que tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo.